Na última rodada, chegamos perto dos 100 pontos e levamos um título para casa. A rodada 36 promete ser bastante difícil, mas nesse vídeo aqui eu vou analisar todos os confrontos e passar as melhores dicas por posição para te ajudar a mitar na rodada 36 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas fantasy game, futebol de modo geral, tá? Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também, que é muito importante, tá? Todos os vídeos que a gente tá gravando aqui, a gente tá deixando em formato de estreia. E aí você pode comentar aqui no chat o que você está achando. Então é bem importante você se inscrever no canal e ativar o sininho também, tá? Como eu falei para vocês, a gente fala agora da rodada 36, mas antes, como a gente sempre faz, vou mostrar nosso desempenho aí na rodada 35 do Cartola, tá? Então a gente fez 95,73 pontos, tá? Ficamos bem acima da média aí, foi um desempenho bacana. Já vamos falar um pouquinho sobre os desempenhos gerais. A gente estava com garro, mas quero fazer um destaque legal aí. A gente conseguiu ganhar um título, tá? A gente participou da liga do Eltão lá, do HJP, né? Para quem não conhece o Eltão lá, também faz um conteúdo bem bacana aí de Cartola. A gente participou de uma live dele, ele convidou a gente. E aí toda live que ele faz, ele monta uma competição ali, um mata-mata entre o pessoal que tá ali participando da live, e também alguns influenciadores. E a gente foi campeão, ganhamos do monstro aqui, do Zuken na final. O Zuken também é monstro de Cartola. Também tem um canal muito brabo, Instagram aí, top. A gente conseguiu levar esse título, então fiquei muito feliz. Conseguimos esse título aí para casa, tá? E a gente tá numa fase muito boa, tá? Na liga ali dos influenciadores que o Diego lá do Mundo Cartola News organiza, a gente vem de 8 vitórias seguidas aí na liga de pontos corridos, então a nossa fase tá excepcional, tá? Essa rodada tá difícil, mas a gente vai analisar aqui para poder passar as peças interessantes e conseguir escalar com vocês, tá? E na última rodada, como eu falei para vocês, o Garro foi um grande diferencial, né? E até mostrando aqui nossa planilha de score, né? Nossa planilha de cruzamento de scouts, né? Que a gente mostrou na live, inclusive. O Garro era um cara muito importante para a rodada, tá? Ele tinha quase tudo era muito verdinho aqui dele, né? A média básica, a média cedida, score da nossa inteligência artificial. Então foi um grande diferencial ter ele no time, tá? Decepção ficou pelo conta do Arias, mas assim, confesso que eu tenho que fazer um meia-culpa aqui minha, que a inteligência artificial recomendava ele como o pior dos quatro meias, e foi o que acabou acontecendo. Mas eu achei que ele tinha potencial. A gente sabe que futebol não é só número, eu quis fazer essa aposta e acabou não dando muito certo, tá? Senão a gente poderia ter passado ali dos 100 pontos se a gente tivesse escolhido ou o Lucas Moura ou o Veiga ali para colocar no time, né? Mas faz parte. Atacante também, a dobra do Inter deu muito certo, enfim. Rodada muito positiva aí. Detalhe esse do Ares aí que não deu muito certo, tá? Mas enfim, pessoal, vamos falar um pouquinho da próxima rodada. Deixa aqui nos comentários ou aqui do modo estreia aí, ou então se você está assistindo esse vídeo depois, deixa os comentários aqui mesmo. Qual foi sua pontuação na última rodada, tá? Quero saber, eu sei que muita gente passou de 100 pontos, tá? Vamos lá, falar da rodada 36 aqui. A gente já teve dois jogos, né? O Juventude ganhou do Galo ali. O Galo que vinha com o time reserva por causa da Libertadores. E o Botafogo veio e castigou o Palmeiras no Allianz. Muito triste, fiquei com isso. Enfim, quem sabe no final do vídeo ali eu comento um pouco mais sobre esse jogo Palmeiras e Botafogo, tá? Mas foi dois jogos que já aconteceram, não vão valer para a rodada, tá? A rodada vai começar sábado, às 7h30, tá? Com Cuiabá e Bahia e Criciúma e Corinthians, tá? Então a gente vai ter nossa live provavelmente entre 5h30 e 5h45 ali, tá? É, eu vou depois deixar para você ir lá no nosso Instagram, @cartodados, o link certinho, tudo mais, de que horário que vai ser. Mas como eu falei para vocês, importante ativar o sininho aí, tá? E lá a gente vai ver as escalações, vamos fechar o nosso time. Vamos mostrar também essa tabelinha que eu mostrei ali de meias. A gente vai mostrar ou de meias ou de atacante para vocês lá. Claro, vai ter uma meta de likes, vou falar depois para vocês, mas já anotem na agenda aí o horário da live, tá? E a gente tem alguns outros confrontos aqui, são 8 confrontos na rodada. A gente vai analisar cada um deles. Depois eu vou falar sobre os melhores SGs, escalar as melhores jogadores ali por posição, tá? E também nesse vídeo, como eu tinha prometido já algumas rodadas atrás, a gente vai falar sobre a nossa Black Friday, tá?
Então a gente vai ter uma Black Friday aí de promoção para o nosso plano de sócios, para você conseguir pegar essas últimas 3 rodadas, mais o plano do ano que vem com um super desconto, tá? Quase 40% de desconto, assim, extraordinária promoção. Então fica de olho aí no vídeo que eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa promoção, tá? Então vamos lá, pessoal, começar com a análise dos confrontos aqui, tá? E começando justamente com Criciúma e Corinthians, tá? E acho que é interessante a gente mostrar que o Corinthians é um dos principais favoritos para a rodada, mesmo jogando fora de casa, tá? Por quê? Se a gente pegar o desempenho dos times nos últimos 5 jogos aqui, o Corinthians vem de 5 vitórias seguidas, é o melhor time nesse recorte aí dos últimos 5 jogos do Brasileirão. E se a gente pegar o Criciúma é o segundo pior time nesse recorte dos últimos 5 jogos, tá? Então o Criciúma tá vendo uma fase muito, muito complicada mesmo, sofrendo muitos gols também, não tá conseguindo criar. Claro que o fato do jogo ser em casa e o Criciúma tá brigando ali para fugir do Z4, né, é um jogo muito importante pro Criciúma, acho que deixa um jogo um pouquinho mais difícil, tá? Mas de qualquer jeito, o Corinthians é bem favorito. O SG é sempre um pouco difícil de confiar no SG do Corinthians, tá? É um time que costuma tomar uns golzinhos bestas ali, mas a gente tem o Hugo Souza, que é um goleiro que faz bastante defesa. Imagino que o Criciúma, precisando da vitória, vai exigir bastante dele, vai para cima, vai tentar fazer gol, então o Hugo Souza deve ser exigido. Olho no André Ramalho e no Gustavo Henrique, que são zagueiros que vão bem na bola aérea, né? Gustavo Henrique fez gol no último jogo, André Ramalho deu assistência naquele jogo em casa, é um zagueiro que conduz bem a bola, vai bem até no desarme ali, podem ser peças interessantes. E olho no Mateuzinho também, tá crescendo muito de potencial nessa reta final. Do meio para frente, pessoal, a gente tem o Rodrigo Garro, enfim, quase unanimidade para a rodada, mesmo jogando fora de casa. A gente sabe que o Criciúma é um time que cede bastante ponto para mim, inclusive por isso que a gente escalou o Arias na última rodada. O Arias entregou 3,8 de média básica, mas não participou de gol. Mas o Garro é um nome muito forte. E a gente tem Yuri Alberto e Memphis, tá? Vale a dobra? Assim, eu não triplicaria o Corinthians, tá? Acho que é demais triplicar, porque não acho que o Corinthians vai golear o Criciúma, assim, fazer 4-1, 3-0, coisas assim, tá? Mas acho que uma dobra é legal. E aí, quem que a gente escolhe? Yuri ou Memphis, tá? É uma dúvida cruel pra rodada. Precisa ver também se o Yuri vai pro jogo, né? Felizmente a gente vai ter a escalação aí. Mas assim, ter uma dobrinha do Corinthians é muito importante pra rodada, tá? Ou Garro e Yuri, ou Garro e Memphis, tá? Mas isso sobre esse jogo. Vindo no próximo jogo aqui, entre Cuiabá e Bahia, e aí um detalhe interessante, tá? Eu vou mostrar depois para vocês. O Bahia tem sido um time ali nas casas de apostas e tudo mais, que tem aparecido com um favoritismo grande, tá? Só que assim, o Bahia tá vindo uma fase horrível, tá? A gente mostrou aqui para vocês nos últimos 5 jogos aí que o Bahia é o pior desempenho aí, um empate, 4 derrotas. O time tá muito mal, tá? Mas assim, precisa acordar em algum momento, né? O time tá brigando ainda, né? Tá nesse momento se no G8 aqui, então, se por exemplo o Botafogo for campeão da Libertadores, o Bahia pode assumir essa vaga do G8 aí, mas o Corinthians tá chegando, então é um jogo muito importante, né? E o Cuiabá agora tá matematicamente rebaixado, o Cuiabá já não tem mais chance, tá? Até poderia chegar aos 39 pontos aqui do Fluminense, só que pelo número de vitórias não ultrapassaria. Então, assim, é um time que ainda tem uma motivação grande contra o time que já não tá mais nem aí pro campeonato, tá? Então, acho que o Bahia é favorito. Olho grande aqui no Gilberto e no Samuel Xavier, ou no Samuel Xavier, no Santiago Arias. A gente vai falar desse destaque aqui, que é um cruzamento de scout muito, muito forte mesmo, tá? E olho nesse moço aqui, ó, Luciano Rodrigues, tá? Lúcio Rodrigues. Tá criando muito, jogando muita bola, sempre finaliza bastante, cria chance de gol. Contra esse time do Cuiabá que tá meio nem aí pro campeonato e o Bahia é um time que cria muita chance, o Lúcio Rodrigues pode ser uma aposta bem forte para a rodada, tá? Para quem precisa tirar ponto, é o primeiro nome que eu quero destacar aqui para vocês, Luciano Rodrigues, para você poder tirar ponto junto com Gilberto ou Santiago Arias, tá? 2 nomes para você poder tentar tirar ponto, tá? Vou falar de mais estratégias ao longo do vídeo aqui, mas olhe nesses dois, tá? E daqui pro próximo jogo, pessoal, Vasco e Atlético Goianiense, tá? Então, aqui a gente tem, na minha opinião, o principal favorito para a rodada, que é o time do Vasco, tá? Pô, Eduardo, mas o Vasco tá vivendo uma fase complicada. É verdade, pessoal. O Vasco não vive um dos melhores momentos aqui. Mas se a gente pegar em casa, tá? Se a gente pegar os últimos 5 jogos em casa, vocês vão ver que o Vasco teve uma derrota aqui contra o Inter. O Inter tá jogando muito bem, mas ganhou do Cuiabá, ganhou aqui do Cuiabá, ganhou do Bahia, ganhou do Cuiabá, empatou com o time do Juventude, então em casa tem tido um desempenho um pouquinho melhor, tá? Mas o fato do time do Vasco ser o melhor, o mais favorito para a rodada, vem muito pelo fato do Atlético Goianiense estar muito mal, tá? O Atlético Goianiense vem de 5 derrotas nos últimos 5 jogos,
13 gols sofridos e apenas 2 gols marcados, tá? E se a gente aumentar ainda mais o recorte, os últimos 10 jogos, o Atlético Goianiense vem de 10 derrotas, tá? 10 derrotas, 5 gols marcados apenas e 25 gols sofridos, tá? Então, assim, Verratti, nome unanimidade para a rodada, tem que ter no time, tá? Covador de pênalti. E o Coutinho eu também acho que é uma baita aposta, tá? Mais um nome para quem precisa tirar ponto. O time do Atlético Goianiense todo jogo cede muito ponto para meia. Então o Coutinho é uma baita opção. Pô, Eduardo, mas o Coutinho tá meio mal. Cara, o Coutinho é um craque, ele é diferenciado. Ele tá tendo pouca minutagem. Mas nesse jogo aqui, se ele realmente começar a titular, vamos ficar de olho nas notícias, pode ser um nome muito forte para vocês apostarem, tá? Olho também, se for o Payet, também vale como aposta, tá? Defensivamente, é complicado de confiar na zaga do Vasco, tá? Mas vocês viram que o Atlético Goianiense tem cedido muito SG. Então, quero destacar o Pumita Rodrigues, que tá muito bem. Inclusive, pode ser que ele jogue como ponta aqui. Se ele jogar como ponta, ainda melhor, que vai pegar esse potencial ofensivo ali. O time do Atlético Goianiense tem cedido muitos desarmes também para os laterais, tá? Então, olho no Pumita, tem participado de gol nos últimos jogos. Olho também no Piton, tá? O Piton, em algum momento, foi um dos melhores laterais do campeonato. Cobrava a bola parada, é um nome interessante, só que caiu muito, tá? Então, eu ficaria mais de olho aqui realmente no Pumita Rodrigues, tá? É um nome que tem me agradado um pouco mais e o pessoal vai ficar mais de olho no Piton. Então, é mais um nome para você tentar tirar ponto, tá? E outros nomes de SG, talvez um Léo Jardim pode ser uma peça interessante ali pelas defesas, né? Ele é sempre um goleiro que é bastante exigido. Quem sabe o João Vitor é um zagueiro que desarma, mas é complicado, tá? Assim, foco realmente nos laterais e no Léo Jardim, que podem ser peças interessantes, tá? E no próximo jogo, Flamengo Internacional. Eu acho que esse vai ser um jogaço, mano. Um jogaçaço. Vai ser muito bom, tá? Time do Flamengo que melhorou muito com o Felipe Luiz. Só que agora não tem mais chance de título, né? Matematicamente. O Flamengo já tá garantido na Libertadores. Então a gente não sabe direito a motivação do Flamengo, como é que ele vai estar para essa reta final. E o Internacional, que ainda tem uma leve esperança de título, né? O Inter precisaria ganhar esse jogo contra o Flamengo, ganhar o confronto direto contra o time do Botafogo em casa e na última rodada torcer para o Palmeiras e para o Botafogo tropeçarem e ele ganhar do Fortaleza fora de casa. Então é complicado, mas ainda tem uma esperança. Então o Inter ainda tem pelo que lutar. É um time que está invicto no retorno, então assim, tem tudo para ser um jogaço, tá? Eu realmente não consigo cravar aqui quem que é mais favorito. Talvez o Inter pela questão de estar motivado, o Flamengo pelo mando de campo, é complicado, tá? Quero destacar algumas peças muito interessantes, tá? Eu vejo um jogo de gols, tá? Então eu gosto muito do Gerson. Tá jogando muita bola o Coringa, tá? É um dos melhores jogadores do Brasileirão nessas últimas rodadas aí, jogando muito, foi pra seleção. O problema é que se ele jogar realmente aqui recuado, acho que cai um pouco o potencial dele, mas assim, tá voando baixo. Destaque também pro Alan Patrick, tá? Que tá jogando muita bola, é o cérebro desse time do Inter, cobrador de pênalti. Destaque também pro Michael do Flamengo, é um cara que pra cartola é muito bom. E olho também no Wesley, que vê um momento iluminado, tá? Muito bom mesmo. Acho que esses quatro jogadores têm tudo pra ter um bom retrospecto na rodada. Não dobraria, tá? Tipo, por exemplo, Gerson e Michael, Alan Patrick e Wesley, acho que é demais, mas, por exemplo, Gerson e Wesley, acho que vale a pena. Alan Patrick e Michael, acho que vale a pena, tá? E olho também, eu não acredito muito no SG, pra ser bem sincero com vocês, mas olho no Bernabé e no Wesley, tá? Estão vivendo um momento excelente. O Wesley vai enfrentar o outro Wesley, que é um cara que perde muita posse de bola, e o Bernabé vai ter um confronto contra o Gonçalo Plata, que também perde muita posse de bola, tá? Então, são nomes excelentes, tá? Todos eles são mais ousados ali, porque é um confronto equilibrado, mas são nomes interessantes, tá? Grêmio e São Paulo, tá, pessoal? Então, assim, quero mostrar para vocês um detalhe interessante sobre o Grêmio, que acho que é determinante para quem que a gente vai escolher escalar nesse jogo aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil os últimos jogos do Grêmio jogando em casa, tá? 2-2, 3-1, 3-1, 3-2 e 3-2. Então, todos os jogos do Grêmio, todos os últimos 5 jogos do Grêmio em casa, teve 4 gols ou mais, tá? Então tem sido jogos muito movimentados. E o São Paulo também tem sido um time meio confuso, né? Aqui ambas marcam, aqui ganhou de 3-0, aqui perdeu de 2-0. Então tem sido jogos movimentados, tá? Eu acredito muito nesse jogo de ambas marcam, tá? Gosto muito do Bright White, que em casa tem 4 gols e uma assistência em 5 jogos. O pessoal fala que ele é bagre, mas o cara tá jogando muita. Tá fazendo gol, né? Jogando muita bola, não, mas tá fazendo gol, que é a função do atacante. Então, nome muito forte, tá? Pra rodada. O Soteudinho pode ser uma aposta ali, mas eu fico muito pé atrás. E o Lucas, cobrador de pênalti, não tá tendo adversário.
mitando várias rodadas seguidas. Então, eu acho que assim, você colocar o Lucas e o Bright nesse jogo, cara, é uma estratégia muito forte para rodada, tá? Porque você cerca um jogo com potencial de gols, tá? Dá pra botar no Luciano? Lei do ex, ele gosta de marcar gol no Grêmio, mas assim, um jogador meio instável, né? Gosto mais do Lucas e do Bright. Quem quiser fazer alguma apostinha aqui em Luciano ou Soteldo, depende de um cristal também, pode ser algo interessante, tá? Mas jogo de gols. SG, eu sei que o Reinaldo tem o pênalti, Sabino vai jogar como lateral esquerdo, mas não confio no SG nesse jogo aqui, tá? Fico mais com as peças ofensivas mesmo, tá? Atlético Paranaense e Fluminense. Um jogo muito tenso, tá? Se a gente olhar a tabela aqui, os dois times estão na beirinha aqui da zona de rebaixamento. Vamos supor que o Fluminense ganhe esse jogo e o Criciúma ou o Bragantino ganham. Cara, vai embolar tudo, vai ficar uma zona aqui. Então, quem ganhar esse jogo aqui, dá uma respirada um pouquinho mais aliviada, tá? Para fugir desse Z4, fugir desse risco de rebaixamento. Então, vai ser um jogo muito tenso, tá? De novo, eu acho difícil de prever quem é favorito. Talvez o time do Atlético Paranaense seja um pouco mais favorito pelo mando de campo, tá? O Cap se animou com a torcida, tá convocando a torcida pro pacto ali deles, né? Então, acho que tá vendo um momento um pouquinho melhor. Mas se a gente pegar aqui, ó, o retrospecto dos times nos últimos 5 jogos, ó, total, últimos 5 jogos, os dois times conseguiram somar mais ou menos a mesma quantidade de pontos, tá? Nos últimos 5 jogos. Então, acho um confronto parelho, tá? Acho que o Cap é um pouquinho mais favorito. E aí, peças que eu acho que são interessantes de escalar. Do lado do Atlético Paranaense, defensivamente, tem o Esquivel e o Mikael. Eu gosto um pouquinho mais do Esquivel, tá? Enfrentando o Arias, que é um cara que perde bastante a posse de bola. Do lado do Fluminense, a gente tem o Thiago Santos, que tá vendo um momento excelente de desarmes. E o Fábio, gosto um pouquinho mais do Fábio. Acho que o Cap vai exigir bastante dele, tá? Então, o Fábio pode fazer bastante defesa. Isso para quem confia no SG. E claro, para quem confia num jogo de gols, em peças ofensivas ali, a gente tem dois meias muito fortes, tá? Nicão de um lado, jogando muita bola o Nicão, e o Arias do outro. É um cara que sempre tem muita média básica, falador de pênalti do time do Fluminense. Então, os dois têm um potencial bem legal para a rodada, tá? Acho que vai um pouco das opções de vocês. Depois a gente vai fazer uma comparação deles lá quando a gente chegar nas dicas por posição, tá? Bragantino e Cruzeiro. Dois times estão vivendo um momento horroroso, tá? Se a gente pegar aqui os últimos 10 jogos aqui do campeonato, vocês vão ver que o Cruzeiro e o Bragantino são os dois piores times da competição, tá? O time do Bragantino tá brigando aqui para fugir desse rebaixamento, precisa muito dessa vitória, tá? E o time do Cruzeiro, pessoal, tá aqui no G7, tá? Então precisa abrir o olho, porque o Corinthians tá chegando, Bahia também, então o Cruzeiro precisa dessa vitória. Acho que vai ser um jogo também muito parelho, tá? Vejo um jogo com tendência de menos gols nesse jogo aqui, tá? Se eu falei ali que o Grêmio e São Paulo tende a ser um jogo de muitos gols, acho que Bragantino e Cruzeiro tende a ser um jogo de poucos, tá? O Cruzeiro nos últimos 5 jogos fora marcou apenas um gol e o Bragantino tem feito jogos bem truncados, né? Empatou com o São Paulo 1-1, vinha de 3 jogos sem marcar, tá? Então assim, eu gosto das peças defensivas, tá? Olho no Eduardo Santos ou no Pedro Henrique. Juninho Capixaba, uma peça muito forte para a rodada. Do lado do Cruzeiro a gente tem o William também, cobrador de pênalti, média básica também, muito forte, tá? Ofensivamente, talvez um Matheus Pereira, um Eduardo Sacha, que são os caras desse time aí, né? O Sacha é o cobrador de pênalti do Bragantino, o Matheus Pereira é o cara que tá tentando resolver agora nesse momento. Mas assim, não confio muito, prefiro um pouco mais as peças defensivas aqui. Capixaba, Eduardo Santos, William, Pedro Henrique, tá? Pensando mais num jogo de SG aí pra rodada, tá, pessoal? E aqui, vindo para o último jogo, também acho que vai ser um jogaço, assim como o Flamengo Internacional, Vitória e Fortaleza, tá? Dois times estão vendo um momento bom na competição, tá? Dois times do Nordeste aí que estão fazendo um bom trabalho. O Vitória praticamente se livrou do rebaixamento. Se ganhar esse jogo, se livra matematicamente, não tem mais nenhuma chance de cair. E tá começando a sonhar ali com uma Sul-Americana. E, cara, de repente, vamos pegar o cenário aqui que o Vitória ganha esse jogo. Que o Corinthians empate, vai com o Criciúma, que o Bahia empate com o Cuiabá, que o time do Cruzeiro não ganhe do Bragantino, é difícil, mas suponha um cenário muito favorável para o Vitória, de repente ele entra numa briga aqui de um G8 aqui para buscar essa vaga na Libertadores, tá? Então assim, é complicado, mas dá para sonhar. O Fortaleza também, precisa de um cenário muito difícil para sonhar com título, mas precisa ainda garantir vaga direta na Libertadores. Tá muito próximo disso, precisa de algumas vitórias aí para conseguir garantir nesses últimos 3 jogos, então tende a ser um bom jogo, tá? Eu gosto das peças ofensivas, olho no Alejandro, jogando muita bola, artilheiro do segundo turno no Brasileirão. E olho no Marinho, tá? Gerando muita média básica, lei do ex braba aí com o time do Vitória, tá? Então,
Olho aqui nesses dois na parte ofensiva. O Mateuzinho teve uma queda de potencial, pode até ser reserva nesse jogo. Prefiro um pouquinho mais o Alejandro. E defensivamente, olho nesse moço aqui, Lucas Esteves, tá cobrando bola parada, vendo um momento bom aí no campeonato. Vai enfrentar o Marinho, que é um cara que perde bastante a posse de bola. E do Fortaleza, olho no João Ricardo, tá? Então, essas são as peças. Vocês viram que tem vários jogos parelhos ali, tá? A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui o SG. Vocês vão ver que os times têm potencial de SG ali bem truncado, probabilidade de vitória também bem mixada. É uma rodada bem difícil, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui esse mapa do SG. Mas antes, como eu falei para vocês, a gente tá com a nossa Black Friday aí, do plano de sócio do Cartola, tá? Então, como é que vai ser essa Black Friday, Eduardo? Vamos lá. A reta final aqui de 2024, então essas últimas 3 rodadas, mais o plano de 2025 por apenas R$ 109,90, tá? Muito brabo, assim. Pra vocês terem uma ideia, provavelmente no começo do ano que vem, quando a gente for lançar o plano de sócios lá, vai estar R$ 149,90, tá? Então, um desconto de R$ 40, então já dá quase uns 30% de desconto, 30 e poucos por cento, mais as últimas 3 rodadas. Somando os dois, dá quase 40% de desconto, tá? E um destaque interessante é que no ano que vem, além de todo o conteúdo que a gente traz aí para vocês, de estatística, para quem acompanha o canal, sabe o material estatístico que a gente traz, no ano que vem a gente vai vir com uma parceria pesadíssima, tá? Para melhorar ainda mais o plano. E quem se associar para essas últimas 3 rodadas, essa parceria pesada vai ser anunciada na live de sócios de amanhã, tá? Vai ser uma live, mano, vai ser uma live, uma das melhores lives aí, tá? Live de sócios fechada. A gente vai anunciar essa parceria pesada e já vai falar um pouquinho dessas últimas rodadas aí, tá? Então, quem quiser, o link para vocês se associarem vai estar aqui nos comentários fixado para vocês, tá? Para vocês poderem acessar. Vocês preenchem ali o formulário, já vai aparecer o link para vocês ali entrarem no grupo, tá? Então, promoção braba, não percam tempo, se associem aí que vai ser muito top, tá? Vamos lá para essa reta final que vai ser interessantíssimo, tá, pessoal? E vamos lá, falando aqui do mapa da SG para vocês, então ó, não percam tempo, promoção desse plano de sócio está imperdível, tá? Vamos lá, falando aqui desse mapa da SG, antes da gente poder escalar o nosso time aí, tá? Probabilidade de SG e probabilidade de vitória, como eu falei para vocês, o Vasco tem o principal cenário aí para a rodada, tá? Se a gente vê aqui, o Atlético Goianiense é o time com menor probabilidade de vitória e menor probabilidade de SG também, tá? Disparado, inclusive. Então, temos que ficar de olho aqui no time do Vasco, tá? Outros times que aparecem com favoritismo grande até para a rodada, Atlético Paranaense e o Bahia, tá? Enfrentando o time do Cuiabá e o time do Fluminense. Eu, sinceramente, não acho que seja esse favoritismo todo, tá? Acho que são jogos bem truncados. O Corinthians aparece como o quarto maior favorito para a rodada, tá? Contra o Criciúma. Mas vocês veem que, assim, já é 36% de chance de vitória, 37% de chance de SG. Então, assim, são jogos truncados, tá? São jogos complicados. Eu acho que, para mim, os 4 principais favoritos para a rodada estão aqui, tá? Vasco, Cuiabá, ó, Vasco, Corinthians, Bahia e Atlético Paranaense, mas assim, tirando o Vasco, o resto é tudo muito truncado, tá? Aliás, deixem nos comentários aqui quem que vocês acham, além do Vasco, que é o principal favorito para a rodada, tá? Eu acho que é bem difícil. Vocês veem aqui, ó, Inter e Flamengo, jogo bem parecido de probabilidades. Vitória e Fortaleza também bem parecido aqui, tá? É complicado. O Grêmio e o São Paulo até tem um gap, mas assim, difícil. Bragantino e Cruzeiro, assim, uma rodada bem, bem difícil, tá, pessoal? A gente vai ter que analisar bem para poder escalar bem o nosso time, tá? Eu vou falar para vocês agora sobre estratégias para tirar ponto, tá? Quando a gente estiver escalando o nosso time. E olho grande no Vasco, tá? Muita gente não vai ficar com medo de escalar o Vasco e tudo mais. Olho no Vasco para quem precisa tirar ponto, tá? Vamos lá começar a escalar o nosso time, então? Deixa eu vender todo mundo aqui. Vender todo o time pra gente poder começar. Antes disso, pessoal, pô, agradecer demais, tá? A gente tá na beira de chegar a 4.900 inscritos, tá? A gente tá com 4.895. Os últimos vídeos todos batendo 5.000 visualizações, assim. Olha a crescente que a gente veio, era 2.000. A gente entrou nesse patamar de 3, aí já pulou para um patamar de 4.000, já chegou agora em 5. E, mano, quem sabe nesse final do ano a gente não consegue um vídeo de 6.000 visualizações? Pô, seria histórico. E a gente ainda tá com aquela meta, agora a gente tá muito pertinho. Faltam só 100 inscritos, basicamente, pra gente chegar nos 5.000 inscritos. Então dá aquela moral pra gente. Você que é novo, se inscreve no canal. Você que já se inscreveu, manda pra algum amigo. Pô, Eduardo, já mandei pra todo mundo. Então, ó, deixa o like. Vamos fazer aquela nossa meta de likes? 400 likes pra gente poder mostrar pra vocês amanhã na nossa live
aqueles materiais vistosos ali, tabelinha de atacantes ou de meias, tá? Então, 400 likes pra gente mostrar esse material, você dá uma moral grande pro canal continuar crescendo, né? Quanto mais like, mais o YouTube recomenda, tá? O vídeo pra mais gente. Então, vamos dessa moral. 2.000 inscritos no começo do ano, meta de 5.000 a gente tá quase chegando, tá? Então, vamos pra cima que a gente vai conseguir. Com a moral de vocês, a gente vai chegar nessa meta aí, eu acredito, tá? Bora pra cima. Vamos lá, pessoal. Escalar o nosso time aqui. Vamos começar com a posição de goleiros, né? Então, tô trazendo para vocês aqui os nossos atletas favoritos para rodada, tá? Ai, tá bugado aqui, ó. Hugo Souza e Léo Jardim, tá? Para mim, são os dois principais SGs para rodada. E se a gente olhar aqui, ó, também nesse outro material que eu gosto de trazer para vocês, de sedimento, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vocês vão ver que a gente traz aqui a eficiência defensiva do time e a ineficiência ofensiva do adversário, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vê que o time do Atlético Goianiense é muito ineficiente, tá? Apesar do Vasco ser um time que, enfim, é complicado, né? Um time que toma bastante gols. E se a gente olhar o Criciúma aqui, o time do Corinthians até tá com uma certa eficiência bacana aqui, mas o time do Criciúma é um pouco mais eficiente do que o time do Atlético Goianiense, tá? Então, assim, pelas estatísticas, o Léo Jardim estaria um passinho acima do Hugo Souza, tá? Eu até peguei para vocês aqui, e a gente tem outros nomes aqui, por exemplo, o Bragantino, o Cruzeiro seriam jogos com potencial, o goleiro do Criciúma que teria um potencial de defesas, mas é complicado, tá? Quem eu acho que podia ser um goleiro interessante para quem quisesse fugir ali do Cássio, ou do Léo Jardim, ou do Hugo Souza, seria o Fábio, tá? Que eu acho que pode ser bastante exigido. Mas para mim eu ficaria entre esses dois. E aí, eu fiz uma comparação bacana para vocês aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Goleiros. Então, já fiz a nossa comparação aqui em estatísticas, tá? Vamos ver como é que ficou o gráfico. Ó, vocês veem que eles empatam em quase tudo, tá? Média de defesas por jogo, o Léo Jardim fica um pouco mais abaixo em média, mas o Léo Jardim ganha em defesas cedidas pelo adversário e média cedida pelo adversário, tá? Então, assim, é um empate ali, mas o Léo Jardim tem um potencial de SG um pouquinho melhor, o adversário tá cedendo um pouquinho mais, então, por enquanto, a gente vai com Léo Jardim do Vascão aqui no nosso gol, tá? Mas o Gustoso também seria uma opção excelente aí para vocês escalarem no seu time, tá? Vou aqui para a posição de zagueiro, pessoal, e aí eu trouxe alguns atletas favoritos aqui para vocês, tá? Primeiro, Gabriel Xavier, do Bahia, eu acho que pode ser uma opção interessante. Com o time do Cuiabá não querendo nada com nada, é um time que cria pouca chance de gol. O Gabriel Xavier é um cara bom de média básica, então pode ser interessante aí para rodada. João Vitor, do Vasco, acho que é uma opção interessante aqui. André Ramalho, do Corinthians, também pode ser uma opção bacana, né? Como eu falei para vocês, o Criciúma é um time que o Corinthians pode ter um potencial de SG para rodada, é favorito. Eles vão bem na bola aérea, tá? E olho também no Eduardo Santos do Bragantino, tá? E eu quero trazer para vocês aqui, ó. Eu gosto de falar bastante de estatística aqui de cedimento. Vamos dar um zoom, ó. O time que mais cede pontos para zagueiro é o Cruzeiro, tá? Tá cedendo 6,30 pontos, tá? 100% de recorrência para pontos, 75% para desarme. E o Atlético Goianiense também, tá? Então, uma zaga forte, por exemplo, seria um zagueiro do Bragantino e o João Vitor do Vasco, tá? Seria uma zaga bem forte. Outro time que cede bastante, Bragantino também cede bastante, e o Criciúma, tá? Como eu tinha falado ali, o André Ramalho é uma peça interessante também para rodada, tá? Assim, eu tô bem focado em três nomes, eu acho que o Gabriel Xavier fica um pouquinho mais atrás, sem que o Cuiabá não cede tanto ponto assim, tá? Eu fico entre o nome do Bragantino, o João Vitor do Vasco e o André Ramalho do Corinthians, tá? E assim, eu não vou escalar o João Vitor porque eu já vou ter um lateral do Vasco, tá? Então, por enquanto, eu vou com o Eduardo Santos, do time do Bragantino, e vou com o André Ramalho do Corinthians, tá? Então, por enquanto, minha zaga vai desse jeito, olhando potencial de SG e potencial também de cedimento do adversário, tá? Eduardo, por que não Gustavo Henrique? Por que não Pedro Henrique, tá? Poderiam ser opções alternativas a eles, mas olhando as estatísticas, vocês podem conferir depois eu até mostro amanhã para vocês na live, vai, se a gente tiver um tempo maior ali na live, que eu não quero gastar tanto tempo no vídeo, tá? Mas a gente até mostra na live depois uma comparação entre eles, tá? Entre o André Ramalho e o Gustavo Henrique, entre o Eduardo Santos e o Pedro Henrique, tá? A gente compara amanhã na live ali com as estatísticas, tá? Mas por enquanto, confiem aí que eles estão com uma estatística um pouquinho melhor para eles aqui, tanto o André Ramalho como o Eduardo Santos, tá? Mas como eu falei, o João Vitor também seria uma opção excelente para vocês escalarem no time de vocês, tá? Vindo aqui para a posição de lateral, como eu tinha falado para vocês, um nome que eu tô muito de olho para rodada é no Pumita Rodrigues, tá? Cadê ele aqui, ó? Puma Rodrigues. E eu quero mostrar para vocês aqui, com base no Cartola FC Brasil, essa questão do Puma, tá? Deixa eu filtrar aqui posição.
lateral, para a gente fazer uma análise bacana sobre o Puma Rodrigues, tá? Vamos lá. Cadê o Pumita? Puma Rodrigues, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Puma Rodrigues. Vamos lá. Então, ó, o Puma, no último jogo contra o Corinthians, fez o seu golzinho, muitas finalizações também. Aqui com o time do Bahia, que ele foi titular, 7,3 de média básica. Aqui, 3,6 de média básica. Só que ele teve alguns jogos que ele, enfim, foi reserva e ele não conseguiu fazer muitos pontos. Mas sempre que ele foi titular, ele conseguiu gerar bastante desarmes e é um cara bastante ofensivo também, tá? Tem o potencial de SG e olha isso, ó. Léo Godoy, 11,4. Aqui o João Pedro não foi bem, mas aqui o Claudinho, 11,8. Fagner, 11,5. William, 11,8. Então, é uma recorrência muito grande que o Atlético Goianiense tem cedido para laterais direitos, tá? Então, diante desse potencial, nosso primeiro lateral vai ser o Puma Rodrigues, tá? Eu acho que ele tem um baita potencial para rodada. Trouxe alguns outros laterais interessantes que eu acho para rodada aqui, ó. Primeiro, quero comentar com vocês dos nomes do Bahia, tá? Tanto Juba como Santiago Arias, tá? E eu vou destacar primeiro o Santiago Arias, tá uma dúvida ali se vai ser ele ou o Gilberto, tá? Qualquer um dos dois que jogar são nomes interessantes, mas olha isso, ó, o Arias, 3,1 de média básica, 7,7 de média básica, 3,2 de média básica, 3,4, aqui deu assistência, então tá vendo um momento muito bom o Santiago Arias para Cartola, tá? E novamente, olha o segmento. Wesley, 7,9 de média básica. Mateuzinho, 9,2 com 4 desarmes. William, 7,9. Então, também com uma recorrência muito grande, tá? São dois nomes para quem precisa tirar ponto, que vão estar pouquíssimos visados e que tem muito potencial, tá? Santiago Arias ou Gilberto, a gente vai ter a escalação do time do Bahia, e o Pumita Rodrigues do Vasco, tá? Dois nomes muito fortes. Mas como eu falei para vocês, a gente tem outros nomes que são interessantes, tá? Juninho Capixaba, acho que vai ser um cara que vai estar bem mais escalado ali, né? Mas é um cara muito forte, potencial de SG do Bragantino, tá? Ele é um cara muito desarmador. A gente tem o próprio William nesse jogo, que também tem muito potencial. Bernabé e Wesley, como eu falei para vocês, nomes muito fortes para a rodada. O Esquivel do Atlético Paranaense também é um nome bacana, tá? Mateuzinho do Corinthians também tem vindo um bom momento e tem potencial. Lucas Piton do Vasco, alternativo ao Pumita, também vale bastante a pena, tá? Descendo um pouquinho mais aqui, Lucas Esteves também do Vitória. Cara, Lucas Esteves, olha isso. Deixa eu mostrar para vocês, Lucas Esteves em casa, o potencial que ele tá. Deixa eu mostrar aqui. Lucas Esteves, vamos lá. Ó, 9, 10,3, 6,3, 4,5, 3,7, 13,6. Cara, ele tá jogando uma bola fina, cobrando bola parada. Então, também mais um nome que vai estar pouco visado e de muito potencial, tá? Então, assim, você quer mais um tradicional? Ah, você pode ir aqui com um Juninho Capixaba e um Mateuzinho do Corinthians ou Piton do Vasco. Mas vocês viram quantos nomes interessantes a gente trouxe para você poder tirar ponto, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, meu lateral vai ser nessa aposta aqui do nome do Bahia, tá? Do lateral direito do Bahia, Santi Arias, a gente vai escalar aqui, tá? Então, a gente fica com dois nomes do Vasco, que eu acho que tem o melhor potencial de SG, um nome do Corinthians, um nome do Bahia e um nome do Bragantino. Como vocês viram aqui na nossa tabelinha, são os principais potenciais de SG para a rodada, tá? Não tive ninguém do Atlético Paranaense, porque eu realmente acho que esse jogo vai ser um pouco mais movimentado, tá? Por enquanto estamos assim. Técnico para rodada, pessoal. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mais uma estratégia para tirar pontos, tá? Eu tenho falado para vocês, quem tá a mais de 50 pontos do líder, pessoal, eu acho que é hora de você começar a pensar em fechar uma defesa, tá? E aí o que acontece? Muita gente tá com receio de fechar a defesa do Vasco, né? O pessoal tá falando, ah, mas o Vasco tem tomado muitos gols e tudo mais. Então eu acho que vamos até ver como é que tá os mais escalados aqui, vamos dar uma olhadinha. Ó, então nos mais escalados a gente tem quantas peças do Vasco? A gente tem só o Piton e o técnico, Felipe Loureiro, tá? Cara, o time do Atlético Mineiro tem cedido muito, muito ponto. Então, vamos supor que você feche a defesa do Vasco e o Vasco brigando ali por essa vaga na Libertadores, tentando se reanimar nessa reta final e pegando o Atlético Mineiro que tá vivendo uma fase horrível, 10 derrotas seguidas, vamos supor que pega o SG. Cara, você tira 4, 20 pontos só de SG aqui, de diferença. E aí ainda tem o Pumita, que tem um potencial legal ofensivo. Você tem o Léo Jardim, que é sempre bastante exigido. João Vitor, que tem um potencial de desarmes também. Cara, de repente aqui você consegue tirar uma diferença grande, tá? Então, pra mim, a recomendação, ainda mais com essa diferença aqui, ó, 44% para 41, 39, probabilidade de vitória 58 para 46, 43.
minha recomendação para quem tá muito ponto atrás é fechar a defesa do Vasco, tá? Que uma defesa que você acha que vale a pena fechar? Talvez a do Bahia ou a do Corinthians podem ser opções interessantes para você fechar, tá? Mas a que eu mais recomendo mesmo é a do Vasco, tá? E, diante desse cenário do Vasco ser o principal favorito para a rodada, meu técnico vai ser realmente o Felipe Loureiro, tá? Mas como eu falei para vocês, outros times favoritos que a gente tem para a rodada, a gente tem aqui o técnico do Corinthians, Ramon Dias. É uma peça bacana para a rodada, tá? O Ramon Dias. O Rogério Ceni também pode ser uma opção interessante, tá? Mas por enquanto, eu tenho adotado a estratégia que tem dado certo para mim há bastante tempo, eu tenho falado isso para vocês, que é ver o time que é mais favorito em termos de probabilidade, time com mais probabilidade de SG e colocar o técnico desse time, tá? Então, vamos com Felipe Loureiro, técnico do Vasco aqui, tá? Vindo aqui pro meio de campo, pessoal, quero mostrar para vocês um detalhe interessante aqui sobre o meio de campo, ó, que é isso daqui, ó, vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês. Tá carregando aqui o nosso dashboard, tá? Que eu acho que, mano, vai ser matador para decidir isso daqui, ó. Pegando os meios de campo aqui. E vamos pegar os últimos 5 jogos, tá? Então, os jogadores que têm vivido o melhor momento. A gente tem o Garro, média de 11,54 nos últimos 5 jogos. Lucas Moura, 9,06. A gente tem Alan Patrick e Gerson, tá? Então, aqui, ó, eu tive para vocês o Garro, o Lucas Moura e o Gerson, tá? Tem o Nicão também vivendo um bom momento, ó. Então, 4 meias com muito potencial pelo momento que eles vêm vivendo, tá? Vamos filtrar os últimos 10 jogos aqui com vocês pra gente ver meias. Então a gente tem Garro, de novo, Garro, Lucas Moura, Alan Patrick, Gerson, Nicão e Arias, tá? Então, olha, a gente trouxe 6 nomes de muito potencial para vocês escalarem, tá? Garro, Lucas Moura, Alan Patrick, Gerson, Nicão e Arias. São 6 nomes. Vamos lá dar uma olhadinha num outro quesito que é importante para a gente olhar para meia, que é a questão do cedimento, tá? Então vamos lá olhar o cedimento aqui, ó. Meias. Vamos ver. O time que mais cede pontos para meia é o Atlético Goianiense, tá? É 4,78 de cedimento, 100% de recorrência e 100% de recorrência também para pontos, tá? Então, todo jogo um meia do Atlético que enfrenta o Atlético Goianiense imita, tá? Então, nessa rodada o Coutinho também pode ser um nome bem bacana, tá? A gente tem o Cuiabá cedendo bastante, mas é difícil de confiar na fase do Cuiabá, né? O Bahia cedendo bastante, né? A gente tem aqui o Corinthians cedendo bastante. A gente tem o Grêmio aqui que cede uma pontuaçãozinha legal, então olho no Lucas Moura. Criciúma também cedendo bastante ponto aqui, então olho no Garro de novo, tá? E aí vocês veem que se a gente olhar no cedimento, o time do Inter tem cedido pouco, então o Gerson fica mais pé atrás, tá? O time do Fluminense também não tem cedido lá aquelas coisas, então o Nicão também fica um pouco pé atrás, e o Atlético Paranaense também não cede muito, tá? Resumo da ópera, olhando cedimento e fase do jogador. Para mim, eu acho que olhando cedimento e fase, tem 2 nomes que é difícil de você tirar do seu time, tá? Que é Lucas Moura e Garro. Essa terceira vaga, eu acho que está bastante em aberto, tá? Eu acho que a gente tem aqui um pouquinho mais seguro um Nicão e um Gerson, tá? Que estão vendo um momento espetacular. Gerson jogando muita bola. Os últimos jogos em casa do Gerson, cara, tem sido assim: 15,10 e 15,20. Foram as 2 últimas pontuações dele em casa, tá? Vendo um momento muito forte. Só que vocês viram aí que o Inter tá dificultando os jogos para os adversários, tá? A gente tem também um Arias, que eu nem coloquei aqui entre os favoritos, também tem um potencial legal, mas vocês viram que o Atlético Paranaense cede pouco ponto, tá? A gente tem um Nicão, também veio uma fase espetacular, só que pegando um Fluminense que cede menos, tá? Todos esses nomes que eu falei para vocês seriam um pouco mais seguros, tá? Porque estão vendo uma fase melhor, são jogadores mais de cartola. Eu, no meu time aqui, quero por enquanto fazer uma apostinha ousada aí. Imagino que vocês já sabiam que a gente ia fazer essa aposta aí pela capa, que é o menino Coutinho, tá? Cara, não é possível que o Coutinho, craque de bola, não vai desencantar agora contra o time do Atlético Goianiense, tá? Então, a gente vai colocar, porque o time do Atlético Goianiense todo jogo mita um meia, tá? Então, vamos com o Coutinho aqui no nosso time, uma aposta mais ousada, que é uma aposta legal para você que precisa tirar ponto no seu time, tá? Olho no Felipe Coutinho, tá? Tá jogando muita bola, muito potencial aí para rodada, tá? E vamos agora finalmente para o ataque, que eu vou aproveitar para escalar o Verratti. Para mim, não tem condição de deixar ele de fora. Amanhã na live a gente vai trazer um pouquinho, né, da questão de probabilidade de participar de gol. Mas eu já adianto para vocês que o Verratti vai ser o principal jogador nesse quesito, tá? Então, não é muito, muito forte para a rodada, tá? Outra opção interessante que você tem que ter no seu time, e até olhando aqui, ó, o score da nossa inteligência artificial, ó, vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês só de atacantes, tá? Vocês veem que tem o nome do Corinthians aqui, Yuri Alberto, Memphis, tá? Então, eu acho importante você ter pelo menos um nome do Corinthians, tá? Memphis ou Yuri Alberto? Cara, daí é difícil, tá?
Se a gente olhar aqui a fase dos jogadores, vamos filtrar atacantes e pegar os últimos 5 jogos, vamos ver? Últimos 5 jogos. A gente vai ver que o Memphis está vivendo uma fase espetacular, tá? E até se a gente olhar os mais escalados aqui, ó, o Memphis está entre os mais escalados. Mas o Yuri Alberto é criador de pênalti do Corinthians, é um cara que também está vivendo uma fase boa, artilheiro aí do Corinthians no ano, tá? Então, pelo pênalti, pela fase que ele tem vivido e não está entre os mais escalados, eu, por enquanto, no meu time, entre os dois nomes do Corinthians, eu vou escolher o Yuri Alberto, tá? Cadê ele aqui? Yuri Alberto. Ah, ele não tá provável, né? Mas a gente vai ter a escalação do Corinthians. Então, eu acho que ele vai pro jogo, tá provável no joga 10. Então, a gente vai com o Yuri aqui no nosso time, tá? E aí, pra fechar essa vaga do ataque, pessoal, acho que a gente tem alguns nomes interessantes, tá? A gente tem o Bright White, ver um momento excelente, como eu falei pra vocês. Um jogo de gols ali entre São Paulo e Grêmio. Acho que o Bright White é um nome excelente, ver um baita momento, tá? A gente tem o Alejandro também, artilheiro do segundo turno do Brasileirão. Olho também no Luciano Rodrigues do Bahia, tá? Também vendo um momento muito bacana. E o Wesley do Inter, tá? Até se a gente filtrar aqui de novo, ali no nosso dashboard, vamos ver, ó. Memphis vivendo um momento excelente, o Wesley, Alejandro, Bright White, Luciano Rodrigues, tá? Justamente os melhores nomes ali pelo momento deles, tá? Se a gente olhar aqui no segmento do adversário, vamos ver para atacantes, a gente tem o Bahia cedendo bastante, mas não dá para confiar em nome do Cuiabá. Depois o Atlético Goianiense, já colocamos o Verratti. O Cruzeiro, depois o Vasco, Internacional, Fortaleza. Aqui, o primeiro seria o Fortaleza. Então o Alejandro estaria com baita potencial, né? Enfim, a gente fez uma comparação aqui para vocês desses 4 nomes, tá? Luciano Rodrigues, Alejandro, Bright White e Wesley, tá? E aí, pessoal, se a gente olhar aqui no nosso gráfico, a gente vê que o Alejandro tem a melhor média, tem participações em gol por jogo, tá empatado com o Bright White. Se olhar o segmento do adversário, o Alejandro leva vantagem. Se a gente olhar aqui em média de gols sofridos pelo adversário, o Bright White leva vantagem. Então vocês veem que o Wesley e o Luciano Rodrigues, pela estatística, ficam um pouquinho mais atrás, tá? Então a dúvida grande na rodada seria Alejandro ou Bright White, tá? E aí minha recomendação para vocês, eu sei que o Bright White tá vendo um momento bacana, que talvez ele tenha até um confronto mais favorável, né? O Fortaleza tá brigando pelo título, o São Paulo já não briga mais por muita coisa, tá? Então, até se a gente olhar os mais escalados aqui, o Bright White tá entre os mais escalados, seria uma peça mais segura, mas de novo, focando na estratégia para tirar pontos, o Alejandro é um nome que não tá entre os mais escalados, artilheiro do segundo turno, vim com a minha camiseta rubro-negra aqui, ó, que eu não tenho uma camiseta do Vitória, infelizmente, mas nosso terceiro nome aqui para rodada será o Alejandro do Vitória, tá? Artilheiro do segundo turno, jogando muita bola, e assim a gente está fechado no nosso time, tá? Time bem ousado, com várias opções bacanas. Quem quisesse apostar um pouquinho mais, poderia vir com mais nomes aqui do time do Vasco na defesa, seria uma opção legal, tá? Mas por enquanto a gente tá assim. Amanhã na live a gente escala o nosso banco de reservas, tá? E aí, finalmente, falando de capitão, só um momento antes de falar de capitão, pausa, pausa, pausa aqui. De novo, eu pedi para vocês, pessoal, quem quiser virar sócio, link aqui nos comentários, muito top tal conteúdo. E, mano, a surpresa que a gente vai ter, para quem já sabe aí, tem gente que já tá de olho, acompanha mais o canal, sabe quem que é essa parceria, tá? Mas, enfim, tem gente que não sabe, vai ser uma parceria muito pesada, muito estatística também, vai ser top, tá? E também dá aquela moral pra gente, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, sempre muito importante. Seguir a gente no Instagram também, pessoal. Então, dá aquela moral pra gente, tá? Mas é isso. Agora falando do capitão, tá? Pra mim, o melhor capitão pra rodada é o nome do Vasco, tá? Quem quisesse ousar muito, o Coutinho seria uma opção bacana, tá? Pra ousar, tá? Mas ele pode ter uma minutagem um pouquinho menor. A gente não sabe muito bem como é que tá a questão física dele, tá? Então eu acho que o meu capitão para rodada, também para não fazer muita loucura, é o Verratti, tá? Acho que ele vai ser o capitão mais escalado, mas assim, a gente já apostou no Coutinho, apostou no Alejandro, no Yuri, no Santiago Arias, no Pumita, no Eduardo Santos. Então foram várias apostas. Acho que para dar uma tranquilizada, o Verratti deve ter a principal prioridade de participar de gol, a gente vai com ele, tá? Pô, Eduardo, não quero nem com o Verratti, nem com o Coutinho, porque a fase do Vasco é complicada. Daí eu recomendo para vocês ir para a fase do Corinthians, tá? Ver um momento excelente, líder desses últimos 5 jogos do Brasileirão. A gente tem o Garro um pouquinho mais seguro, né? Eu acho que, inclusive, mais escalado vai ficar entre Verratti e Garro ali. Então, o Garro vendo um momento bom, o Christian cedendo bastante. É um nome interessante. Quem quiser um pouquinho mais ousado, tentar tirar um pouco mais de ponto, Yuri ou Memphis podem ser opções interessantíssimas para você apostar, tá? Então, para mim é isso. Verratti, bem seguro. Garro, também seguro. E ousados, Coutinho e Alberto, tá?
Por enquanto eu vou mais na segurança do Verratti mesmo, tá? E assim a gente fechou o nosso time, tá, pessoal? Obrigado por todo mundo que participou. Até a próxima. Falou!